Capítulo 791, Mao Agouro 1. Fria usou seu amuleto de comunicação para realizar uma teleconferência com o exército, a associação e as autoridades de Javok. Afinal, ela era mestre da guilda do escudo de cristal, e foi sua guilda que assumiu o cargo e realizou uma descoberta tão importante. Fria queria ter certeza de que receberia o devido reconhecimento, já que em sua linha de trabalho a reputação era tudo. Aposto que os escalões superiores do exército agora se arrependem de ter suspendido você, disse Lith, tentando animar Flória. Eu gostaria. Ainda é um assunto pequeno para alguém da minha posição, ela respondeu. Estou mais preocupado com eles, pensando que se você está se sentindo bem o suficiente para trabalhar como freelance, então você também é bom o suficiente para retomar o serviço. Eles podem revogar sua licença. Lith chegou. Ele não tinha pensado na possibilidade, caso contrário, ele teria pedido a Fria para deixá-lo fora de seu relatório. É quase hora do almoço. É melhor voltarmos para o hotel. Este é um período de férias e estamos aqui para passar algum tempo de qualidade juntos, não para trabalhar, Fria disse assim que a ligação acabou. Ela não estava nada feliz com os desenvolvimentos recentes. Claro, a missão tinha sido um sucesso total, mas também arriscava chutar um ninho de vespas. Ela estava com medo de que, sendo a pessoa que havia relatado o problema, ela também fosse encarregada de investigar o assunto. Foi a primeira vez em 4 anos que ela conseguiu passar mais do que algumas horas com suas irmãs e seu melhor amigo. Fria só queria sentar e relaxar. Eles voltaram para a cidade e desfrutaram de uma refeição lenta e agradável como se não acontecesse há anos. Longe de seus pais, seus oficiais comandantes e nada com que se preocupar, eles puderam finalmente alcançar um ao outro de forma adequada. A única nota amarga para Lith era que Camila estava trabalhando duro e ela não poderia se juntar a eles. Ela nem sabia se poderia fazer isso para o jantar, pois quanto mais bem-sucedida sua investigação fosse, mais ocupada ela ficaria. Quais são os nossos planos para a tarde? Perguntou Lith. Não te conheço, mas primeiro tomarei um longo banho, depois um cochilo curto. Podemos nos encontrar em algumas horas para voltar às cavernas de Rotar e procurar os ingredientes de Flória. Fria disse enquanto bebia muito mais vinho do que normalmente faria. Sim, não há pressa, Flória suspirou. Tesouros naturais são muito difíceis de encontrar. Provavelmente vamos dar um longo passeio na floresta e não encontrar nada para levar para casa. Sempre uso os ingredientes como desculpa quando quero ficar sozinha por um tempo. Bem, isso é porque muito poucas pessoas sabem onde procurar. Kila deu uma risadinha. O que você quer dizer? Tenho excelentes sentidos, mas mesmo na academia nunca encontrei nada, Lith disse. Bem, claro que não. A floresta da academia é rica em recursos naturais, mas você não é o único que os procurou. Havia os outros alunos, o pessoal da academia, as feras mágicas e até forasteiros. Mesmo que você tenha tropeçado em um bom local, já que era provável que fosse perto da academia, ele já tinha sido limpo de tudo que era útil. O mesmo vale para a floresta fora de Javok. Se formos aonde todos vão, não vamos encontrar nada, o que o torna tão confiante sobre suas habilidades. Perguntou Flória. Em todas as suas caminhadas, ela encontrou algumas ervas semi-preciosas, mas nada mais. Se não fosse pelo fato de que havia tesouros naturais disponíveis no mercado, ela pensaria que eram apenas um mito. Como eu disse antes, sou amigo de algumas pessoas das plantas que vivem na floresta da academia. Elas me ensinaram tudo o que eu sei. Kila pousou os talheres em seu prato para que o garçom os recolhesse. Ela gostaria de comer mais, mas agora que seu surto de crescimento havia passado, ela tinha que controlar seu peso. Comer de forma imprudente agora a faria ficar maior em vez de mais alta. Os tesouros naturais só crescem em lugares com abundância de energia mundial, semelhante ao que acontece com os cristais de mana. Se você encontrar uma flor ainda florescendo depois de sua estação, é provável que esteja evoluindo para um tesouro natural. A energia mundial flui do solo, então as plantas mais talentosas podem absorvê-la junto com sua nutrição.
Se forem talentosas e sortudas o suficiente, podem até ganhar consciência. Espere. Então, toda vez que alguém pega um tesouro natural, está potencialmente matando um povo planta? Fria estava pasma, olhando para a salada em seus acompanhamentos com um olhar quase culpado. Sim. Assim como toda vez que alguém come uma galinha, ela pode se tornar uma poderosa besta mágica. Kila encolheu os ombros. Não se preocupe. As próprias plantas não se importam com isso. Quem você acha que fornece à academia os ingredientes mais preciosos? Todos se lembravam de como a Dríade dera a Lith muitos tesouros naturais para salvar sua irmã, então as palavras de Quilla realmente faziam sentido. Pena que ela me deu ingredientes de primeira classe quando eu ainda era um aprendiz. Ainda tenho que encontrar algo que vale a pena usá-los. Não posso desperdiçar a oportunidade de uma vida inteira por um item de baixa qualidade. Felizmente para mim, enquanto eles estão dentro da dimensão do meu bolso, eles não podem apodrecer. Pensamento de Lith. A luta pela sobrevivência é horrível até mesmo para as plantas, mas acontece tão lentamente que nós, humanos, não percebemos. Killa disse. Eles precisam lutar entre si por luz solar, água e nutrientes. Sem falar em parasitas, fungos e insetos. Algumas plantas até se alimentam umas das outras, o que mesmo depois de evoluídas as torna psicopatas, pelo menos de acordo com os padrões humanos. Eles são companheiros realmente interessantes. Eles já falaram sobre o pessoal dos cristais. Afinal, eles seguem o mesmo princípio. Sempre me perguntei se os cristais de mana também podem ganhar consciência, perguntou Lith. Não, eles não sabiam, mas eu nunca perguntei. Não acho que seja possível. As plantas estão vivas para começar, enquanto os cristais são apenas massas de energia solidificadas. Se fosse possível, acho que os mineiros teriam conhecido o pessoal dos cristais e nós os teríamos estudado na academia, como todas as outras raças. Killa respondeu. Mesmo sendo uma conclusão lógica, sua resposta não convenceu Lith. Killa não sabia da existência de núcleos de mana, nem sabia que cristais poderosos agiam exatamente como um. Havia muitos segredos que o reino Grifon cobria e os ensinamentos da academia eram incompletos. Mortos-vivos eram considerados apenas monstros, enquanto Faluel disse a ele que eles eram membros plenos do conselho. Eu acho que se os cristais sensíveis fossem despertados, eles fariam parte do conselho. Portanto, ou os cristais não podem despertar ou são simplesmente objetos. Pensamento de Lith. Todos seguiram o exemplo de Fria, lavando o cansaço da manhã antes de um descanso bem merecido. Isso é tão chato. Lith pensou assim que terminou o banho. Solos estava olhando feio para ele só porque ele estava usando acumulação e já o havia impedido de tirar suas notas do bolso. Descansar, não trabalhar, ela pediu. A runa de Camila estava offline, então ela não estava disponível para conversar, deixando com poucas opções. Lith passou o resto do tempo usando acumulação e jogando com Solos nos jogos mais díspares, enquanto falava sobre coisas triviais como seus livros favoritos. Ele acabou gostando, especialmente quando percebeu que, embora se conhecessem tão bem, por causa de sua ligação mental, eles raramente falavam de qualquer coisa além de trabalho. Capítulo 792, Mao Agouro 2. Lith confiava muito em seus sentimentos e memórias compartilhados para apreciar pequenas coisas como o som da voz de Solos, que estava ficando mais humana a cada dia que passava desde sua última descoberta. O tempo voou tão rápido que quando Killa bateu em sua porta, ele quase estremeceu de surpresa. Assim que eles voltaram para as cavernas Rotar, Killa assumiu a liderança do grupo e compartilhou seu conhecimento com eles. Ela não os fez andar, preferindo voar pouco acima da linha das árvores e pousar de vez em quando para verificar os arredores. Kiro, um trateiro que conheço, me explicou que o melhor lugar para procurar tesouros naturais é onde o verde é mais exuberante. Devemos procurar um lugar onde as flores tenham cores vibrantes ou onde haja uma primavera. As palavras dela lembraram a Lith de geysers de mana, mas Solos confirmou que eles ainda não haviam localizado um único geyser. Demorou algumas tentativas para encontrar o lugar certo.
Alguém poderia ter perdido isso à primeira vista, mas Kila apontou a presença de uma árvore jovem, mas majestosa, e muitos sinos coloridos crescendo em sua proximidade. Por que não percebemos, Solos? Perguntou Lit. Não há nenhum geyser de mana aqui, apenas uma flutuação na energia mundial, ela explicou. Agora que estamos perto o suficiente, posso dizer que há um pequeno fluxo de energia mundial convergindo para a árvore, como se a estivesse conjugando. As plantas ao redor estão simplesmente colhendo os efeitos colaterais da árvore. Estou começando a me perguntar se os tesouros naturais são realmente plantas em formação ou apenas uma estratégia que empregam para garantir sua sobrevivência. E se o povo de planta semi-senciente realmente oferecer tesouros naturais como um tributo para desviar a atenção de si mesmo? Pensamento de Lit. A árvore era linda, mas magicamente normal, enquanto os campanários tinham uma leve aura mágica. Este é o lugar certo, mas na hora errada. Quilla examinou os canteiros de flores anormalmente grandes um pouco antes de balançar a cabeça. Essas plantas vão evoluir para ametistas de sangue, mas podem levar meses, se não anos, para concluir o processo. Ela apontou para as listras vermelhas dentro das pétalas dos campanários, que também haviam se transformado parcialmente em cristais. Lit usou o revigoramento na árvore antes de sair, notando uma massa de mana escondido dentro dela. A árvore era muito grande e a mana muito fina para torná-lo notável, mesmo para o senso de mana de Solos. Acho que não é um geyser. A energia mundial está aqui por causa da árvore e não o contrário. Solos ponderou. Isso é como o pilar de luz que se manifesta quando uma besta mágica evolui, apenas mais devagar e menor. Depois de um tempo, eles encontraram uma anêmona da madeira do tamanho do punho de Lit e quase tão alta quanto Killa. De acordo com ela, não tinha nenhum valor mágico, mas as maçãs Zephyr crescendo nas árvores próximas eram um bom partido. É a primeira vez que realmente encontro algo de valor, Ploria disse enquanto Quilla lhes mostrava como reconhecer os frutos mais valiosos daqueles que na verdade possuíam pequenas propriedades mágicas por não serem expostos o tempo suficiente à energia mundial. Logo eles começaram a brigar pelas melhores peças. Killa chamou Dibs porque foi ela quem os encontrou, Fria porque ela era mestre da guilda e Lit alegando ser o mais pobre entre eles. Não é estranho. Ploria não estava interessada na discussão. Ela confiava em suas irmãs para serem justas. Como é que em nenhum dos lugares que visitamos havia qualquer sinal de vida selvagem? Lit também estava ciente disso, mas evitara mencioná-lo para não estragar o clima e não se envolver mais. O que quer que estivesse acontecendo, não era da sua conta. Killa silenciou as outras e ouviu. Além do farfalhar das folhas quando o vento soprava, a floresta estava silenciosa. Lit confirmou com visão da vida que não havia ameaça por perto, mas a situação ainda era assustadora. Eles coletaram seu prêmio e voltaram a se mover, em busca de pistas e tesouros naturais. Eles não viram um único animal durante o voo e logo as coisas pioraram. Quanto mais fundo eles entravam na floresta, mais numerosos eram os pontos calvos que encontraram. Cada área era pequena, mal tinha poucos metros de largura. Mesmo assim, quem quer que o tenha feito tomou cuidado de não tocar nas árvores, de modo que de cima o dano era quase invisível. Foda-me de lado, Lit disse quando eles encontraram uma área murcha recente o suficiente para ele sentir o cheiro do culpado. Visão da vida revelou a ele que o chão estava envolto em uma aura negra tão densa que era inconfundível. Este é o trabalho de mortos-vivos, ele disse enquanto apontava para uma muda jovem que de alguma forma havia se fossilizado. Sua casca tornou-se tão negra quanto carvão depois de ter sua força vital completamente drenada. Morto-vivo em uma floresta. É ridículo. Fria disse. Bestas mágicas iriam matá-los e os plantadores ficariam felizes em ajudá-los. No entanto, não encontramos um único deles. Cada palavra que Lit dizia fazia a floresta parecer mais assustadora. Nenhum dos presentes tinha medo de um morto-vivo vagabundo, mas para causar aquela quantidade de devastação, para afastar a vida selvagem, não poderia ser o trabalho de um morto-vivo normal. Pior ainda, podem ser muitos deles.
É melhor irmos embora, Glória disse enquanto olhava para o sol que estava perigosamente perto da linha das árvores. A primavera havia acabado de começar e os dias ainda eram curtos. Eles ainda podem estar por perto, sim. Estou começando a achar que quem fez isso não tocou nas árvores para não ficar escondido dos curiosos, mas da luz do sol, Kila disse. Não tão rápido, querida, disse uma voz rouca em um idioma desconhecido. Uma figura podre saiu cambaleando de um pedaço de floresta. A criatura tinha olhos vermelhos brilhantes que queimavam como uma fome que foi negada por muito tempo. O ponto de saída de um feitiço de teleporte surgiu no meio do grupo e Ruína partiu a porta dimensional ao meio junto com seu lançador, deixando os mortos-vivos tão estupefatos quanto com raiva. Temos companhia. Lit gritou ao ver várias portas dimensionais se abrindo, muitas para ele mesmo cobri-las. Não com a criatura a seus pés ainda não morta e a que estava na frente deles avançando tão rápido quanto uma bala. O grupo de mortos-vivos os cheirou no momento em que encontraram a primeira careca na floresta e os rastreou desde então. Sua aparência miserável não foi causada tanto pelos danos que sofreram ao se mover durante o dia, mas pela fome. Em Mogar, os mortos-vivos podiam se banquetear com qualquer força vital, não importando sua origem. No entanto, apenas a força vital de um membro da raça da qual eles faziam parte quando ainda estavam vivos poderia alimentá-los adequadamente. Cada tipo de morto-vivo precisava de uma fonte específica de vitalidade. Alimentar-se de outro evitou que morressem, mas tinha gosto de merda. Além disso, seria necessária uma enorme quantidade de comida errada para saciar sua fome. O pequeno grupo de mortos-vivos era composto de humanoides, então o cheiro de corpos jovens e frescos representava uma atração tão grande que eles estavam dispostos a arriscar que o sol os transformasse em cinzas ao invés de perder uma refeição completa. Continua no próximo vídeo.